Este era um tipo do escravo especial. Pessoas com cabeça de cavalo eram boas em lavar roupas, cozinhar e fazer camas. Além disso, com sua personalidade harmoniosa, eram extremamente obedientes ao seu dono. Mais importante, agora no mercado, eles estavam com desconto. Basta gastar 50 créditos, podiam comprar um. Depois de dar a meta para este mês, gerente de vendas desligou com raiva. O consumo do escravo era baixo. Parecia que o preço precisava ser aumentado. Nesse momento, o dono mandou o escravo buscar o contrato. Mas o escravo trouxe o contrato errado. O dono estava com raiva, só agora descobriu que os olhos deste escravo ficaram vermelhos. No final ele pegou o tradutor e matou seu dono. Parecia que esses escravos do milênio também estavam começando a protestar. Uma máquina saltou do túnel do tempo e do espaço. Desta vez o doutor escolheu aleatoriamente um espaço e um lugar. Ninguém sabia qual seria o mundo lá fora. Depois de sair, descobriram que tinham ido para o planeta Oddshire. Esse lugar tinha a maior característica de ser frio. Dona ficou sob a neve por cerca de 3 segundos. Então entrou para pegar um casaco. 2 pessoas caminharam para frente. Neste momento, encontraram um Osfere deitado na neve. Este foi que atacou o dono, o doutor quis salvá-lo. Mas Osfere continuou repetindo. O círculo deve ser rompido, eventualmente não respirando mais. Vendo a pessoa com cabeça de cavalo com olhos vermelhos, doutor não estava se sentindo bem. Eles nasceram com um temperamento muito forte e também tinham a capacidade de sentir. Apenas uma criatura com habilidades mais fortes do que um carro podia se transformar em tal forma. Logo, os dois encontraram a base humana. Neste momento, uma exposição de pessoas com cabeça de cavalo estava sendo realizada. Esta menina apresentou com entusiasmo os benefícios de ter uma pessoa com cabeça de cavalo em casa. Dona estava curiosa, então ela conversou com eles. O fim de uma situação normal. Ninguém se ofereceu para ser escravo de outro, mas o homem com cabeça de cavalo disse que eles nasceram para servir as pessoas. Se eles não servirem, eles morrerão. Claro que esta resposta não foi normal ao mesmo tempo. O dono da empresa recebeu a notícia, então ele veio rapidamente aqui. Este mês, ocorreram 3 incidentes entre os quais uma pessoa matou o seu dono. Foi a primeira vez que apareceu. Se a informação se revelasse, a empresa podia ir à falência. Ouvindo isso, o chefe pediu um vinho. Desculpe, não pode beber aqui. Finalmente ele foi ver. O escravo acabou de ser capturado. Seus olhos não estavam apenas vermelhos, mas também a expressão estava maluca. Neste momento, o pesquisador ao lado disse: eles eliminaram todas as razões. Apenas o armazém número 15 não foi verificado. Ouvindo isso, o chefe começou a entrar em pânico. Mas para resolver o problema, ele ainda teve que entrar relutantemente. Todos esses caras tinham as mesmas características, olhos rosa assustadores. Para esclarecer por que esses caras tornaram-se loucos, o chefe os colocou no armazém número 15. A última vez que chegou neste lugar foi há 10 anos, olhou para o centro. Nada mudou. O chefe deu um longo suspiro, e o pesquisador ao lado dele ficou surpreso, mesmo que tenha olhado para os resultados inúmeras vezes. Depois de ver essa cena, ainda se sentiu um pouco assustador. Nesse momento, o gerente ligou para eles e disse que doutor e dona tinham desaparecido. Ao ouvir isso, o chefe ordenou imediatamente que revistassem todos os lugares. Agora doutor e dona chegaram. Área proibida do canteiro de obras. Estava apenas um grupo de pessoas com cabeça de cavalo trancadas em um celeiro como um animal. Se fosse devagar, os guardas iriam vencê-los. Sendo tratados tão cruelmente, eles nem protestaram. Isso foi tão estranho. Para deixar isso claro, o doutor foi ao armazém onde eles abriram um armário aleatório. Dentro nele havia centenas de cabeças de cavalo. Neste momento o doutor perguntou: diga-me o que é o anel. O anel deve ser quebrado. Por quê? É assim que podemos cantar. Ao mesmo tempo, os guardas os descobriram. Pressionaram o botão para avisar 2 pessoas para virar e correr, mas o armazém estava sitiado. Dona correu para a porta. Foi pega pelo guarda. Como resultado, ela foi trancada em um armário. Neste ponto Dona virou a cabeça. Oh meu Deus, várias cabeças de cavalo malucas estavam dentro. Além disso, o guarda estava observando o doutor ligar a máquina no armazém, quando o doctor estava prestes a ser capturado. O gerente apareceu de repente e desligou o interruptor, pois o chefe queria capturá-lo com vida. A pedido do doutor, o guarda soltou Dona, mas as cabeças do cavalo dentro também saíram. Em pouco tempo, tudo se transformou em uma bagunça. O doutor
doutor aproveitou a chance para levar Donna para escapar do armazém. Não muito depois, as cabeças do cavalo foram travadas. Desta vez seus sintomas não apenas não melhoraram, mas também eles ficaram mais loucos. O chefe estava com o coração partido, mas teve que decidir destruir todas essas pessoas. Ao mesmo tempo, o doutor e Donna chegaram à área de conversão da fábrica, mas pessoas com cabeça do cavalo estavam trancadas. Eles originalmente eram uma raça com personalidades honestas, seu gosto era cantar. Mas ouviu o canto nos ouvidos, Donna não aguentou mais. Neste ponto, o doutor percebeu sua anomalia. Na palma de mão dessas pessoas, houve o cérebro. Para ser mais preciso, seu cérebro posterior era como uma amígdala humana. O cérebro posterior era memórias e emoções. Quando as pessoas cortassem seu cérebro posterior, eles se transformariam em ciborgues. Por isso, essas pessoas mudaram para a Aparecida de agora. Muito rápido. O doutor foi pego pela polícia, por seu próprio comportamento. O chefe não sentiu nenhuma culpa. Ele achou que aqueles loucos apenas eram um tipo de doença que iria embora imediatamente. Portanto, ele fez seus subordinados plantarem bombas de gasolina. 200 segundos depois, esses malucos não existiriam mais. E agora as pessoas capturadas estavam reunidas em um círculo, como fazer uma espécie de sinal. Também expunha a parte posterior do cérebro. Neste momento, de repente, agarrando sua cabeça e sacudindo-a sem parar. Quando eles ergueram a cabeça, seus olhos ficaram vermelhos, agindo contra a opressão. Finalmente começou. Vendo as coisas ficarem fora de controle, o doutor finalmente entendeu. Essas pessoas não podiam viver de forma independente, porque eles iriam se matar. Devia haver algo mais atraente para eles. Ao ouvir isso, o chefe revelou um sorriso diabólico. Essa coisa em breve deixaria de existir. Depois de dizer isso, ele deixou o doutor aqui para aguardar sua morte. Em seguida, foi rapidamente para o armazém número 15. Ao chegar lá, o chefe e o pesquisador plantaram a bomba. Neste momento, o doutor rapidamente os perseguiu e viu o que estava abaixo. O que estava escondido era o cérebro principal das pessoas com cabeça de cavalos. Foi o centro de sua premonição, fazendo com que todas não tivessem os mesmos pensamentos, mas aquele círculo constantemente conectado um com o outro. Só não entenderam por que essas pessoas protestaram de repente. Nesse momento, o pesquisador disse: ele escondeu aqui por 18 anos, finalmente encontrou a oportunidade de ajustar a torre de energia. Ao ouvir isso, o chefe riu e empurrou o pesquisador. Nesse tempo, a pessoa que estava sempre ao lado do chefe trouxe um copo d'água. Vendo essa ação anômala, o chefe de repente percebeu: não é tóxico na água, não é? Claro que ele adivinhou certo. Essas pessoas nunca mataram ninguém. A água apenas foi para se transformar em homem com cabeça de cavalo. No final, o chefe se transformou em um homem com cabeça de cavalo. Aceitou a punição apropriada. E o doutor resolveu a bomba, salvando a todos.